Gênesis capítulo 18. Para Deus nada é impossível. Deus apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré. Enquanto ele estava sentado à estrada da tenda, pois fazia muito calor. Levantando os olhos, Abraão viu na sua frente 3 homens de pé. Ao vê-los, correu da entrada da tenda ao encontro deles e se prostrou por terra, dizendo: Senhor, me alcancei o seu favor, não passe junto ao seu servo sem fazer uma parada. Vou mandar que tragam alguma coisa para que vocês lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Vou trazer um pedaço de pão e vocês poderão recuperar as forças antes de partir. Foi para isso que passaram junto ao servo de vocês. Eles responderam: Está bem, faça o que está dizendo. Abraão então correndo na tenda onde estava Sara e disse a ela: Depressa, tome vinho e um litros de flor de farinha, ama, amasse-os e faça um pão grande. Depois, Abraão correu até o rebanho, escolheu um vitelo novo e bom e entregou ao empregado que se apresentou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e o vitelo que havia preparado e colocou tudo diante deles. E os estendia debaixo da árvore enquanto eles comiam. Depois eles perguntaram: Onde está sua mulher Sara? Abraão respondeu: Está na tenda. Os hóspedes disse: No próximo ano eu voltarei a você. Então sua mulher já terá um filho. Sara estava lá à entrada da tenda, atrás de Abraão, e ouviu isso. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já não tinha regras. Sara riu por dentro, pensando: Agora que sou velha, vou provar o prazer e com o marido tão velho. Javé, porém, disse a Abraão: Porque Sara sorriu, dizendo: Será que vou dar à luz agora que sou velha? Porque, por acaso, existe alguma coisa impossível para Deus? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a vocês e Sara já terá um filho. Sara, que estava assustada, negou: Eu não ri. Mas ele tornou a dizer: Não negue, você riu. Como salvar a cidade injusta? Os homens se levantaram e olharam em direção a Sodoma, e Abraão foi acompanhá-los para a despedida. Deus disse: Será que devo esconder de Abraão o que eu vou fazer? Uma vez que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e que através dele serão abençoadas todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele instrua seus filhos, sua casa e seus sucessores, a fim de que se mantenham no caminho de Deus, praticando a justiça e o direito. Deste modo, Deus realizará tudo o que prometeu a Abraão. Então Deus disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande, e o pecado deles é muito grave. Vou descer para ver se de fato as ações deles correspondem ou não ao clamor que subia até mim contra eles. Então eu ficarei sabendo. Os homens partiram daí e foram para Sodoma enquanto Deus permanecia com Abraão. Abraão aproximou-se e perguntou: Destruirás o justo com o injusto? Talvez haja 500 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão no meio dela? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o injusto? De modo que o justo seja confundido com o injusto, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Deus respondeu: Se eu encontrar 50 justos na cidade de Sodoma,
perdoarei a cidade toda por causa deles. Abraão continuou: Eu me atrevo a falar ao meu senhor, embora eu seja pó e cinza, mas talvez faltem, faltem 5 para os 50 justos. Por causa de 5 destruirás a cidade inteira? Deus respondeu: não a destruirei. Se eu nela encontrar 45 justos, Abraão instruiu. Suponhamos que só exista 40. 40. Deus respondeu: Por causa dos 40, eu não a farei. Abraão continuou: Que meu senhor não fique irritado se eu continuo falando. E se houver 30? Deus respondeu: Se houver 30, eu não o farei. Abraão insistiu: Estou me atrevendo a falar ao meu senhor. Talvez haja 20. Deus respondeu: Por causa dos 20, eu não a destruirei. Abraão continuou: Que o meu senhor não se irrite se eu pergunto pela última vez se houver 10. Deus respondeu: Se houver 10, Deus respondeu: Por causa dos 10, eu não destruirei. Quando terminou de falar com Abraão, Deus foi embora e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. A justiça de Deus. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade e, ao vê-los, levantou-se para receber e prostrou-se com o rosto por terra. E disse: Senhores, fiquem hospedados em casa do teu servo. Lavem os pés e pela manhã continuarão seu caminho. Mas eles responderam: Não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, mandou assar pães sem fermento e eles comeram. Eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos. O povo todo, sem exceção, chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traga-nos para que tenhamos relações com eles. Só Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: Meus irmãos, eu lhes peço, não façam mal. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu a extrarei para vocês. Façam com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Mas eles responderam: Saia daí. Esse indivíduo veio como um imigrante e agora quer ser juiz? Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. Quanto aos homens que estavam à porta, eles os feriram com cegueira, do menor ao maior, de modo que não conseguiam achar a entrada. Os visitantes disseram a Ló: Vocês ainda têm alguém aqui? Faça sair deste lugar seus filhos e filhas e todos os seus parentes que estão na cidade, porque nós vamos destruir este lugar, pois é grande o clamor que se ergueu contra eles diante de Deus. E Deus nos enviou para destruí-los. Não foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas: Vamos, saiam deste lugar, porque Deus vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros achavam que Ló estava brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levante-se, tome sua mulher e suas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade, como Ló não se decidisse, os visitantes o tomaram pela mão, junto com a mulher e as 2 filhas, pois Deus tinha compaixão dele. Eles o fizeram sair
e o deixaram fora da cidade. Quando estavam fora, um deles disse: Procure salvar-se e não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum. Na planície, fuja para a montanha, para não morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor. Teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostraste grande misericórdia por mim, salvando-me a vida. Mas eu receio que não poderei salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Vê aqui perto há uma pequena cidade onde posso refugiar-me e escapar do perigo. Permita que eu vá para lá, como a cidade é pequena, aí eu estarei salvo. Eles responderam: Concedo o que você está pedindo. Não destruirei a cidade da qual você está falando. Depressa, fuja para lá, porque nada posso fazer enquanto você não chegar lá. É por isso que que se deu a essa cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló chegou a Segor. Então Deus fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu essas cidades e toda a planície, com os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera com Deus. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície e viu a fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, ao destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe quando arrastou as cidades onde Ló habitava. Frutos da cidade corrompida. Ló subiu de Segor e se estabeleceu da montanha com as duas filhas, porque estava com medo de viver em Segor. Por isso instalou-se numa caverna com as duas filhas. As mais velhas disse à mais nova: Nosso pai já está velho, e na terra não há nenhum homem para ter relação conosco. Em, como se faz em todo lugar? Vamos embriagar nosso pai para ter relação com ele. Assim daremos uma descendência ao nosso pai. Nessa noite elas embriagaram o seu pai e a mais velha deitou-se com ele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse para a mais nova: Na noite passada eu dormi com meu pai. Esta noite nós o embriagaremos de novo e você se deitará com ele. Assim daremos uma descendência ao nosso pai. Também nessa noite elas embriagaram o pai e a mais nova deitou-se com ele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho e a chamou Moabe, que é o antepassado dos atuais moabitas. Também a mais nova deu à luz um filho e o chamou de Ben-Ami, que é o antepassado dos atuais amonitas.